Hoje nós vamos conversar com Christian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP. Christian, você lançou esse livro aqui com um título interessante, O Palhaço e o Psicanalista. E aqui você tem um subtítulo muito atual, né? Como escutar os outros pode transformar vidas. Qual é a sua tese principal nesse livro? A nossa tese, né? São junto com dois. o Cláudio Tebas, que é um palhaço profissional, um clown, é de que você tem uma habilidade, você tem uma cultura, você tem um trabalho necessário para escutar os outros. Que a escuta não é preciso coisa, aprender? É preciso aprender ou aperfeiçoar. Né? E que isso é algo que não se ensina nas escolas, pelo contrário, você ensina a disputa pela palavra, a disputa por ter o microfone. Né? É algo que não está no nosso debate público, enfim, como é que a gente faz para tratar e mediar diferenças, e que implica certas atitudes assim subjetivas, de abertura para o outro, de recuo em relação ao poder que a gente exerce e pratica quando assume uma determinada identidade, quando assume um determinado lugar. Né? Escuta. Você diz o quê? O chefe na empresa, o pai de família? O professor, o homem, o branco, todas as posições, né, que elas instituem pré-diálogos, pré-conversas, né, e que colocam o outro na posição de alguém assim que no fundo já falou tudo o que tinha que ter dito. Quem manda sou eu. E quem manda sou eu. Né? Então, ou eu exerço aqui, ou eu me submeto. Então, a escuta é uma arte e uma forma de transformar vidas que tem que ver com a ética, mas tem que ver com a política também. Por isso, o nosso livro pretende assim contribuir, pensar esse momento de polarização, esse momento que as pessoas dizem assim, mas todo mundo no monólogo, ninguém se escuta mais. Nas redes sociais, mais ainda. Tem um capítulo específico sobre isso, né, de como dadas certas condições do tipo, não estou olhando para você, não estou em presença, a minha palavra ela é escrita, a entonação se vai, os preconceitos emergem, né? Há uma série de características da linguagem digital que favorecem a desescuta, né? Favorece a categorização, favorece a antecipação de sentido, que favorece a ação judicativa, que é no fundo que é exercício de poder sobre o outro. Agora, você diria que hoje nós estamos vivendo, não só no Brasil, na sociedade mundial, momento de maior intolerância com a opinião do outro? Sim, mas vamos notar que historicamente todos os momentos de emergência de cosmopolitismo foram momentos de igual ascensão de intolerância. Né? A Inglaterra no século XVIII, a Alexandria na época helênica, cidades-estados, a Pérsia. Isso é característico de um mundo mais misturado, de um mundo onde você tem, portanto, mais demanda para interpretar e lidar com a complexidade. Porque existem vários discursos diferentes. Diferentes, com gramáticas distintas, com narrativas de sofrimento distintas, com demandas distintas. Então o que acontece quando a gente tem 512 canais na televisão? Primeiro você zapeia um tanto e depois você se reduz a 2 ou 3. Os outros ou estão invisíveis ou estão enchendo a paciência. Isso se dá na sociedade também? Isso se dá na sociedade, isso se dá, especialmente no caso brasileiro, como um prolongamento da cultura de condomínio, né, da lógica de condomínio, né, que está baseada no quê? Diferença social, de raça, de gênero, põe um muro, você fica invisível. Daí eu controlo o acesso e começo a ter o quê? Ilações e fantasias sobre quem é esse que eu não vejo por trás do muro. Deve ser um louco perigoso e violento. Que me ameaça. Que me ameaça, exatamente. E dentro do condomínio, o que eu tenho? Uma espécie de perversão da lei que é a figura do síndico. Né? Não é o cara orientado para a justiça e para o bem comum, é o cara que administra normas. Ele é o gestor, ele é apenas alguém que, vamos dizer assim, aplica as exceções. É um novo tipo de autoridade no Brasil, que vai redundar em, assim,
Eu não te escuto mais falar em primeira pessoa. Você é só representação de uma pessoa tipo. Interessante que é meio solitário viver em clusters, viver em grupos fechados que pensam todos igual, né? Perfeito. Você tem pesquisas que mostram que geracionalmente, por exemplo, a sua geração, se sente muito menos solitário, porque a solidão é uma experiência assim, interpretativa, né, subjetiva, do que a minha. E a geração Z se sente muito mais solitária do que as nossas. Isso é um crescimento da experiência de solidão associável com aumento de suicídio, aumento de intolerância social, dificuldade de escuta. É isso que a gente está discutindo, né? O Brasil, nesse momento, parece viver um momento de intolerância muito ligada à política, mas não é só a política, né? A política é a expressão... Bom, tudo é político, né? Mas acho que a gente chegou num ponto de virada em que a lógica das comunidades, os grupos, os condomínios, ela avançou sobre a lógica das instituições. Então a gente tem Supremo Tribunal trabalhando em operação de amiguinhos, né? E a gente tem políticas que estão associadas ao personalismo, né, direto daquela pessoa. A ideia de representação e a ideia de mediação social que está ligada com instituições, ela se perdeu e ela é um dos motivos pelos quais a gente tem esse repúdio da escuta. Porque é um repúdio da diferença. A política começa por desejo e diferença. Agora, qual é a relação disso com o autoritarismo? O autoritarismo, vamos dizer, é uma patologia assim, menor, é o primeiro grau de adoecimento da autoridade, né? Porque depois do autoritarismo vem o totalitarismo, vem o fascismo, vem o racismo, a gente tem uma progressão. Porque a gente tem alguns sinais, eu não estou falando no campo político, eu estou falando da sociedade brasileira de modo geral, que é muito autoritária, na minha opinião. Eu concordo contigo. A gente tem vários motivos para pensar esse autoritarismo, as formas regressivas de autoridade, a nossa ridícula dificuldade em trocar poder por autoridade. Né? Quer dizer, a coisa mais simples é quando o outro se opõe, como quando o outro chega a me apresentar uma diversidade, o que eu faço? Em vez de eu remeter e constituir uma autoridade comum, seja a razão, a lei, a cultura, o nós... Você falaria em bom senso? Bom senso, por que não? É uma forma de autoridade, né? Mas em vez de investir esse terceiro, eu pego de volta para mim. Digo, não, com quem você está falando? Cala sua boca, você não viu como eu estou vestido? Quem é você? Esse tipo de destituição, né, de oposto da escuta do outro. Por que a gente, o senso comum considera países latinos mais autoritários? O que não é exatamente verdade historicamente. Bom, a gente podia ir para a partição clássica, né, de colonização católica, colonização protestante, e o protestantismo tem vamos dizer assim, uma confiança mais intrínseca nas instituições do que o catolicismo, até pela sua implantação histórica ou temporal, né? Mas também diria que isso talvez se sintetize no tipo de família e no tipo de identificação que a gente tem na tensão entre família e Estado, entre espaço privado e espaço público, né? A tentação no latino de imaginar o espaço público como um prolongamento dos meus, na minha família, é muito grande. E isso acabou se realizando, né, nas ditaduras latino-americanas, nos populismos latino-americanos, na forma latina de pensar, né, a política e a comunidade. Basta ver as praças públicas da nossa cidade de São Paulo. As casas são limpas, as praças são depósitos de lixo dessas casas limpas. Porque é o lugar de todo mundo, que é o lugar de ninguém. É incrível isso, é triste perceber isso. Mas por que você chamou um palhaço para dialogar com você ou te ajudar nessa... É essencial, porque o palhaço, né, ele tem por vocação e até pela sua constituição do seu papel histórico, esse lugar assim de rebotalho, né? O palhaço se veste com as roupas dos outros, ele tem um sapato grande por causa disso, porque não é dele, ele é um bufão, ele é alguém que está assim, ele não conta no jogo. Ele está feito aí para a gente se divertir, e justamente por esse lugar assim periférico,
Ela fala coisas, ele intervém com a voz baixa da verdade, escutando o que aqueles que estão ali no choque, na Ele disputa. dá umas agulhadas, o palhaço. Ele dá algumas agulhadas porque ele está um pouco garantido por esse lugar de bobo. Exatamente. Isso também é um psicanalista. Né? É aquele que está fora do circuito dos interesses, da disputa de quem quer quem. Está ouvindo, então, o psicanalista e o palhaço estão ouvindo o sofrimento das pessoas. Assim, a guerra está acontecendo, o que está acontecendo com as crianças aqui, e aqueles outros que estão sem escola, hospitais indo para o brejo. Quer dizer, a gente tem uma posição favorável, até por vocação e ofício, para isso. E a escuta do palhaço, ela é assim, ela se dá na cena social. Né? No Picadeiro, ela se dá, especialmente do Cláudio Tebas, que faz intervenções assim, incríveis com populações vulneráveis, hospitais, população de rua, e que, portanto, está numa escuta de fato mais próxima da comunidade. Né? A gente, como psicanalista, às vezes tem que buscar isso nessas pessoas. Por isso a gente brinca que se de médico e louco todos temos um pouco, de palhaço e psicanalista cada um tem um pedaço. Agora, você disse que escutar é, na verdade, um aprendizado. Ou uma necessidade que nós temos de desenvolver nossa capacidade de escutar. Sim. Como é que se forma uma nova geração de bons escutadores? Então, boa pergunta, né? E a gente tem essa ideia de que a escuta, ela é como se fosse uma viagem. Então, aprender a escutar é como aprender a viajar. Sabe gente que viaja, mas não sai do lugar? Viaja, mas leva todas as roupas, tira todas as fotos. Em todos os países come no McDonald's. Come no McDonald's em todos os países, que tira milhares de fotos, mas não consegue contemplar um quadro. Você pode dizer, esse é o nosso estado básico, né? Quer dizer, a gente se desloca fisicamente, mas a gente não viaja. A gente ouve os outros, mas a gente não escuta. Então, essa é uma habilidade que começa, no nosso entender, pelo cultivo da hospitalidade. Tá? Como é que você recebe o outro? Como é que você abre as portas da sua casa? Como é que você é anfitrião? Se você quiser uma técnica, né? Como é que são os jantares na sua casa? Quem você convida? Como é que você recebe? O cara tem que obedecer tudo que você planejou para ele ou você fala a língua dele? Né? Quer dizer, por aí você vai e começa a escuta. O segundo ponto da escuta é o hospital. Né? Quer dizer, você ser capaz de se abrir para a vulnerabilidade do outro, para a incerteza do outro, que ecoa na sua, às vezes, impotência, na sua incerteza, na pesquisa diagnóstica do que é que está acontecendo, quais são as razões, causas e motivos. Ou seja, tem uma coisa cognitiva na escuta, né? Que é colaborativa, mas também agonística, porque nós estamos assim às voltas com qual a questão, né? Qual a questão que nos reúne. Né? Ela não precisa ser só uma afinidade de identidades ou de gostos, ela pode ser assim, temos um hospital em comum. Se essa dimensão ela consegue ser cultivada, a gente vai para o terceiro nível, que é o nível do hospício, tá? Em que escutar o outro é entrar na loucura ali. Escutar o outro é se misturar, escutar o outro é receber o eco daquilo que ele não consegue escutar nele mesmo. Você escuta e não adianta você dizer, olha aqui, olha lá. Envolve um trabalho, vamos dizer assim, de tornar a sua loucura mais produtiva, de aceitar a sua loucura, de torná-la assim, de nomeá-la, de fazer alguma coisa útil e interessante. E o último passo é se tornar hospedeiro do outro, né? De que o outro te passa algo e você passa adiante, como uma piada, uma boa piada. E aí entra o quê? Entra conhecimento... Entra a parte técnica, né? Entra repertório, entra assim timing, entra coisas formais que a gente precisa ter para escutar o outro, né? Por exemplo, não imaginar que escutar é tentar entender o que o outro quer dizer. Primeiro erro básico, né? Não, mas o que eu quis dizer, a gente não escuta o que você quis dizer, a gente constrói o que você quis dizer. É muito importante. Baseado no que você disse. Isso. Por exemplo, a arte do jornalista. O que efetivamente foi dito, o que foi apurado. É isso. Bom, essa materialidade do dizer, do que foi posto, a escuta, a convivência humana comum, ela absolutamente ignora.
Ela está interessada em, já entendi o que você quer. Já entendi o que você espera de mim. E aí a gente reproduz essa espécie de surdez compartilhada, essa desescutação compartilhada, que é a fonte dos monólogos e das polarizações. Escutar o outro pode ser uma ameaça à segurança de alguém, ao império que o outro construiu? Perfeito, perfeito. Por isso que a gente não, assim, em estado natural a gente não se abre muito para escuta, porque escutar é um risco. É um risco que começa por você, assim, se despir e você dizer assim, eu vou falar a sua língua, eu não vou falar a minha língua. Isso é colonização, fala a minha língua, aceita lacan no coração, aí tudo fica tranquilo, aí tudo se resolve. Não é assim, é o contrário, é você deixar a linguagem do outro falar em você. E isso as pessoas não querem, não gostam, sentem, como você falou, como uma insegurança ontológica, né? Então, eu vou me perder, eu não vou ser mais esse que eu tão cheio de certeza. Tão cheio de certeza, tão cheio de posse, né? O palhaço, assim como psicanalista, o palhaço é um despossuído. Você quer escutar? Você tem que se despossuir dos seus apegos narcísicos, das suas fixações com imagens, né? Bom, o livro está vendendo bem? Estamos em 20º lugar nos mais vendidos então tá em não ficção. Tá bom. Eu agradeço muito a sua entrevista. Deu para conversar bastante. Claro que daria para conversar muito mais, mas muito bom conversar com você. Rodolfo, foi um muito prazer, obrigado. Uma honra. Muito obrigado, Cristian. Esteja certo que encontrei um ídolo. Você é muito modesto. Nós conversamos com Christian Dunker, que é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP. Obrigado, Christian.